Parece que algumas pessoas são ímãs para a justiça instantânea do karma. Normalmente isso se deve ao seu péssimo comportamento e ao mau caráter. Mas quando aquele karma doce finalmente acontece, certamente cria algumas histórias fantásticas. Então, sente-se, relaxe e vamos mergulhar direto em alguns momentos satisfatórios em que o karma veio para pessoas horríveis. Off-road urbano. Todo mundo que já esteve atrás do volante de um carro provavelmente pode admitir que infringiu as regras uma ou duas vezes quando não havia ninguém por perto. Mas algumas regras de estrada nunca devem ser quebradas. Não dirigir na calçada, por exemplo. Mas não para uma mulher de Cleveland, Ohio, que rejeitou repetidamente essa regra. Ela dirigiu ao longo de uma calçada frequentada por crianças. Todos os dias, as crianças em um ônibus escolar haviam subir impacientemente na calçada e acelerar para evitar a espera do ônibus. Mas um dia, o karma apareceu e tudo foi capturado pelas câmeras. Mas a justiça instantânea não foi o bastante para o Conselho Municipal de Ohio. Eles decidiram deixar de punir pelo crime. Assim, a mulher foi condenada pelo tribunal a passar uma manhã fria de novembro de 2012 em pé na estrada movimentada, onde seus atos de impaciência crônica foram cometidos. Enquanto segurava uma placa que dizia: "Só um idiota iria dirigir na calçada para evitar esperar um ônibus escolar." Foi um castigo adequado, mas acho que ter a declaração tatuada em sua testa teria sido ainda melhor. Chuva de fraldas. Jogar lixo pelas ruas já não é hábito de um cidadão íntegro, mas fraldas sujas é como ter um adesivo de para-choque que diz canalha e orgulhoso. Mas quando uma pessoa decidiu se desfazer das fraldas usadas de seus filhos, direto da janela do carro na rodovia I-65 em agosto de 2019, o karma apareceu. A bomba suja voou graciosamente pelo ar e respingou imediatamente no para-brisa do veículo atrás. Aquele veículo simplesmente era um carro da polícia. O policial não demorou a escrever uma multa por poluição e foi ao Twitter para informar o mundo. Mesmo que uma fralda usada estivesse envolvida, todos nós sabemos que o verdadeiro lixo dessa história foi o motorista que a jogou. Uma viagem curta. Quando o usuário do Reddit, Twilling8, emprestou seu Jeep para seu irmão, ele ficou compreensivelmente irritado quando ele foi roubado depois que seu irmão deixou as chaves na ignição, enquanto estava estacionado. Mas, felizmente, o confronto entre irmãos foi amenizado por um momento hilário de karma. Twilling8 estava trabalhando no posto de gasolina, enquanto o roubo acontecia. Enquanto seu irmão ainda estava ao telefone confessando sua estupidez, o que parou no posto de gasolina? O próprio Jeep de Twilling8. Parecia que os ladrões atrás do volante haviam decidido abastecer antes de fugir. Ele pressionou o alarme silencioso da loja, alertando a polícia, e saiu furtivamente, enquanto os ladrões terminavam de abastecer. Ele então abriu o Jeep, tirou as chaves e se retirou para dentro do posto de gasolina. Ele assistiu com alegria presunçosa, enquanto os ladrões procuravam pelas chaves. E estavam tão preocupados que nem perceberam a chegada da polícia. Quando os policiais ouviram a história, eles deram uma boa risada enquanto carregavam os ladrões frustrados para a prisão. Embora o karma encerrasse esse caso rápido, demoraria um pouco até que Twilling8 emprestasse seu Jeep para o seu irmão de novo. Pegando a isca. Se roubar e cercar carros é sua principal forma de ganhar dinheiro e você não é particularmente inteligente, a justiça nunca está muito longe do horizonte. Este é realmente o caso do casal criminoso, nesse vídeo de novembro de 2019, quando eles encontraram seu roubo da noite, com ambas as portas da frente convenientemente destrancadas, eles rapidamente entraram e começaram a dirigir para longe com facilidade. Tem até um notebook no banco de trás, então parece que a sorte deles foi grande. Mas as coisas ficam tensas quando o casal percebe que está sendo seguido por um carro da polícia e é forçado a contornar por algumas estradas. Eles estacionam em uma garagem e começam a entrar em pânico quando o policial para atrás deles e se aproxima. Mas por que o policial suspeita tanto dos dois? Bem, você considerou como todo esse encontro foi filmado em primeiro lugar? A resposta é que o casal de ladrões roubou para si um carro de isca, colocado ali pelos policiais para cidadãos fora da lei como eles. Portanto, não é nenhuma surpresa quando as desculpas padrões não funcionam. Infelizmente para esses jovens e brilhantes iniciantes, nós não sabíamos. Desculpe, não vai ser o suficiente no tribunal, visto que todo o roubo foi gravado pelas câmeras. Ladrão na família. Quando o meio-irmão de um usuário do Reddit voltou a entrar em sua vida depois de muitos anos separado de sua família, ele inicialmente presumiu que os motivos do seu meio-irmão eram bons. Afinal, seu pai estava tendo complicações por conta de Alzheimer, e o meio-irmão do usuário do Reddit decidiu deixar o emprego para cuidar de seu pai doente em tempo integral.
Mas os verdadeiros motivos ficaram claros quando o meio-irmão do usuário do Reddit usurpou da autoridade financeira de seu pai e começou a desviar fundos de seu pai à beira da morte para sua própria conta. Ele limpou $3.000 em economias de seu pai completamente, e seu pai morreu pouco tempo depois. Mas quando a mãe do usuário do Reddit, que era a madrasta do meio-irmão, também faleceu alguns anos depois, o karma finalmente fez efeito pro ladrão. Descobriu-se que a mãe do usuário do Reddit tinha a intenção original de deixar para seu enteado $125.000 em testamento, mas ela o reescreveu inteiramente depois que as ações do ladrão foram descobertas. Então, ao roubar aqueles $3.000, ele perdeu $1/8 de $1 milhão. O usuário do Reddit, enquanto isso, recebeu 250 mil, incluindo os 125 originalmente destinados a seu meio-irmão. Pé na estrada. Se há alguém que merece uma dose de justiça instantânea, são os motoristas bêbados. E, francamente, não fica melhor do que tentar fugir do seu veículo em movimento. E, bem, vou deixar a filmagem falar por si mesma. Não é bacana, o motorista bêbado não se machucou, mas, felizmente, ele aprendeu que dirigir alcoolizado e fugir da polícia é o tipo errado de multitarefa. Ordem de restrição. Infelizmente, para a maioria de nós, vizinhos problemáticos são apenas algo com que temos que nos acostumar. Mas para um usuário do Reddit, o karma veio junto com seus outros pertences no caminhão quando eles se mudaram para sua nova casa. Depois que um de seus novos vizinhos, uma problemática dona de casa, ameaçou vandalizar os seus carros e deixou mensagens anônimas e ameaçadoras para a família do usuário do Reddit, foi o suficiente. Essa mulher, que claramente tinha muito tempo livre e deu uma interpretação muito estranha em ame ao próximo, foi denunciada à polícia várias vezes. Eventualmente valeu a pena. Depois de ver as imagens das câmeras de segurança sobre o comportamento insano de sua vizinha, o tribunal permitiu uma ordem de restrição contra a mulher. Essa ordem não permite que ela esteja em qualquer lugar perto da casa do usuário do Reddit. Mas o melhor de tudo, a ordem de restrição incluía a própria casa da mulher. Cada vez que ela colocava os pés em sua casa, o usuário do Reddit chamava a polícia e ela era escoltada para longe. Eventualmente, ela não teve escolha a não ser morar em um hotel, até que finalmente se mudou logo depois. Essas medidas certamente não são a prática padrão para ordens de restrição, mas, considerando as ameaças de violência e vandalismo de que a mulher tanto gostava, o tribunal abriu uma exceção. Pássaro bom de mira. Desde que os humanos desenvolveram armas, temos uma vantagem injusta contra os outros animais do mundo. Mas, com a ajuda do karma, um pássaro decidiu protestar contra sua desvantagem em seus momentos finais. Depois de ser baleado por um atirador que estava em sua varanda, o Vingador Aviário executou a missão kamikaze perfeita. Sim, esse pássaro claramente leu sobre a anatomia humana, porque a maior fraqueza do homem, apesar do uso de armas de fogo, continua a ser os órgãos genitais. Atiradores de Segwick. Falando em armas de fogo, algumas pessoas na história demoraram um pouco mais do que deveriam para entender o verdadeiro poder delas. Caso em questão, general da União John Segwick, durante a Segunda Guerra Civil Americana. Não entendendo bem o quão preciso e abrangente era o poder de fogo de rifles, ele repreendeu seus homens quando eles se protegeram do inimigo. Caminhando orgulhosamente ao ar livre, ele continuou a repreendê-los, dizendo: o inimigo não poderia acertar um elefante a essa distância. Mas os atiradores de elite inimigos não só poderiam acertar um elefante a 1 quilômetro, como também poderiam acertar um humano com bastante facilidade. E momentos depois de zombar de seus camaradas, ele foi baleado no olho por um atirador e não sobreviveu. Fuga mal calculada. Em 2005, um ladrão descobriu da maneira mais difícil que às vezes o karma pode ter uma influência real. Depois de roubar um casal nas ruas de Bloemfontein, na África do Sul, o criminoso saiu a pé. Perseguido por seguranças e desorientado na escuridão da noite, ele de alguma forma acabou no zoológico de Bloemfontein. Felizmente para ele, ele evitou com sucesso os guardas de segurança. Infelizmente para ele, ele acabou escalando acidentalmente na jaula do tigre de Bengala do zoológico. Na manhã seguinte, um visitante do zoológico ficou traumatizado quando avistou seu corpo sem vida. Estava claro que, embora os tigres tivessem sido alimentados recentemente e não comeram ele, o criminoso não foi muito bem recebido. Recebeu apenas um bocado de karma. Mesada da vovó. Quando, em Nova York, um ladrão invadiu a casa de uma mulher de 82 anos, chamada Willie Murphy, em novembro de 2019, ele provavelmente pensou que seria uma presa fácil. Enquanto Willie se preparava para dormir, o homem começou a bater com força na porta dela, pedindo para deixá-la entrar. Quando ela se recusou, ele começou a abrir caminho pela porta da frente, eventualmente invadindo. Mas ele mal sabia que a senhora idosa que estava esperando era uma fisiculturista premiada e uma lutadora treinada. Ela espancou o intruso usando uma mesa, e quando a mesa quebrou, ela o golpeou com as pernas de metal da mesa. Quando ela terminou, ele estava mais do que pronto para fugir.
Infelizmente para ele, a polícia chegou quando ele estava cambaleando, e o criminoso atordoado foi levado para a prisão. Nas próprias palavras de Willie, ela realmente atrapalhou aquele homem. Onde que eu me inscrevo para ter uma vovó guarda-costas? Feliz Ano Novo! Todos nós já enviamos ou recebemos uma ou duas mensagens chatas de véspera de Ano Novo, mas estou disposto a apostar que mesmo a sua confissão de texto mais embaraçosa não causou tanto dano quanto a recebida por uma terrorista russa em 2011. A mulher planejava ir até a Praça Vermelha em Moscou com um colete explosivo, ativado remotamente por um parceiro, causando uma devastação incalculável para os foliões de Ano Novo. O colete havia sido amarrado para ser ativado por uma única mensagem de seu parceiro, o que era uma medida para garantir que ela teria que seguir em frente, mesmo se ela mudasse de ideia. Mas, felizmente, uma mudança no coração nunca seria uma opção. Veja, quando ela se preparava para deixar sua casa, ela recebeu a mensagem Feliz Ano Novo da operadora de seu telefone celular. O texto bem intencionado acionou seu colete e explodiu na hora, evitando o que poderia ter sido um terrível ataque terrorista. Acontece que as operadoras de telefonia podem fazer algo de bom de vez em quando, mas, ao que parece, apenas por acidente. E aí, qual desses contos de karma inacreditáveis você achou mais satisfatório? Você tem mais algum que queira compartilhar? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!